Você sabe qual é a diferença entre fissura ou fratura? Ou então a diferença entre uma torção ou uma luxação? Bom, se você também tem essas dúvidas e quer aprender um pouco mais, ou está aí fazendo um trabalho e está pesquisando, então este vídeo é para você. Seja bem-vindo ao canal Radiologando, o seu canal de radiologia. E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo. Afinal de contas, além deste, existem vários outros com bastante curiosidade. E já vai deixando o like aí para poder fortalecer aqui o nosso trabalho. Agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo? Bom, possivelmente você já se machucou ou já viu alguém machucado e ficou se perguntando: tá usando gesso, mas será que quebrou ou foi simplesmente uma torção? Qual é a diferença? Bom, é o que eu quero te explicar neste vídeo e de forma detalhada o passo a passo a diferença entre cada um deles. Mas antes, a gente vai precisar iniciar pela contusão. Você já se contundiu ou já viu alguém se contundir? Pois bem, a contusão ela é ocasionada basicamente quando há um impacto ou alguma pancada em alguma região do nosso corpo. Esse trauma não é o suficiente para causar nenhuma lesão grave, mas muitas vezes, além de deixar uma dor na região afetada, também pode, ser ocasionada e ter ali algumas características, não só como vermelhidão ou até mesmo um hematoma, aquele famoso roxidão, aquela área que fica ali roxa. Pois bem, a contusão muitas vezes ela pode ser tratada tranquilamente ou com alguns medicamentos específicos, dependendo da região, ou até mesmo aplicando gelo sobre a superfície. Claro que todas essas orientações devem ser passadas especificamente por um profissional. Afinal de contas, em qualquer tipo de trauma, se houver necessidade, é necessário buscar o profissional especialista, e que neste caso é o médico traumatologista. A contusão, então, pode ocorrer em qualquer parte do corpo humano, seja membros superiores, membros inferiores, ou até mesmo na região do peitoral, na região das costas, e inclusive em algumas regiões mais críticas, como na região da cabeça. A contusão, então, seria basicamente a lesão inicial que se difere dos outros tipos de traumas que o indivíduo ele pode passar ou pode ter durante ali o percurso. E aí, ficou alguma dúvida sobre o que é contusão? Agora a gente vai aprender um pouco mais sobre o que é uma entorse. A entorse, por outro lado, é um grau mais elevado em relação a essa contusão. Pelo próprio nome, a entorse é quando alguma região, principalmente articular, sofre uma torção. Daí vem a palavra entorse. A torção geralmente está relacionada a lesões ligamentares. E ora, o nosso corpo ele é constituído por diversos ligamentos em diversas regiões articulares. No entanto, a região que maior tem uma incidência de entorse é a de tornozelo, e que foi a que eu sofri no passado. Pois bem, essa entorse ela pode ter diferentes níveis de gravidade. Pode ser uma torção leve, uma torção parcial ou até mesmo uma torção mais grave, que pode até mesmo ocasionar na ruptura de algum ligamento. A entorse, em geral, no caso do tornozelo, é ocasionada quando a gente pisa em falso ou sofre algum trauma. Muitas vezes, esse trauma ele está relacionado à prática de atividades físicas ou em alguns esportes, que é muito comum, inclusive o futebol. Pois bem, a entorse, então, ela é um dos tipos mais comuns e mais frequentes em relação a essas lesões ligamentares que ocorrem no dia a dia e que nós, técnicos e tecnólogos em radiologia, recebemos no pronto-socorro, na urgência, na emergência, para poder realizar o raio-x. A entorse, então, ela pode ser considerada como um grau maior, como eu falei, desta contusão, e que pode levar o indivíduo a ficar até mesmo meses em repouso. Inclusive, em alguns casos, se faz necessário realizar alguns procedimentos cirúrgicos de reconstrução. Pois bem, a entorse, então, mais comum é a de tornozelo, mas que qualquer outra região ligamentar não está livre desse tipo de torção. Exato.
Além da torção, existe também um outro tipo de lesão que é conhecido como luxação. Você já ouviu falar? Então, se liga só na explicação. A luxação, muito comum também na prática do dia a dia, dito como deslocamento, é como uma articulação se desloca em relação à sua região articular. Essas luxações não necessariamente vão causar, algum tipo de entorse, mas que pode também estar relacionado a essa alteração que eu falei anteriormente. No caso, a luxação, de fato, é quando uma articulação ela se desloca e sai da sua posição original anatômica. Uma das luxações mais comuns é a luxação de ombro, que tem ali a sua articulação dita como a articulação glenohumeral ou escapulohumeral. Mas a luxação também pode ocorrer em outras regiões, como na região do punho, na região da articulação do quadril, no joelho, sobretudo a região da patela e bem como o próprio tornozelo. Só que no tornozelo, muitas vezes, está atrelado à entorse. Como característica principal da luxação também, temos aí uma grande região que pode ser produzido ali um edema, que é nada mais nada menos que um inchaço, seguido de dor. Sem contar que o indivíduo, ou o paciente que sofre de uma luxação, muitas vezes ele perde parcialmente os movimentos ou não consegue realizar determinados movimentos articulares, exatamente devido ao fato da articulação não estar encaixada na região de origem. E aí, você sabia dessa diferença? Pois bem, muita gente acaba confundindo a entorse com a luxação, mas estas possuem aí características diferentes. Além da luxação, nós temos também a fissura, que é uma fratura, só que caracterizada em grau leve. Mas calma que eu já explico para vocês. A fissura, então, ela é considerada como uma fratura, mas de grau leve, ou seja, uma fratura simples. O que é que diferencia a fissura da fratura? Bom, mais na frente eu vou te explicar o que é a fratura. Mas a princípio, a fissura é quando o osso ele sofre alguma lesão, tá? Deixando bem claro que a fissura e a fratura são lesões típicas ósseas, tá bem? E a fissura, então, é quando temos alguma lesão de maneira superficial, mas que causa muita dor. Uma das fissuras mais comuns e que muita gente talvez já tenha passado ou sentido, mas que não buscou ajuda médica, mas você vai lembrar agora. Você já bateu a quina do dedinho do pé, que é aí basicamente o quinto pododátilo? Bom, se porventura você já bateu nessa região e essa região ficou com edema, pois bem, talvez tenha sofrido aí uma contusão ou até mesmo uma pequena fissura, pois essa região fica dolorida por dias, semanas ou até mesmo meses, se você não tratar da forma correta. Pois bem, essa fissura então é ocasionada devido a um trauma superficial no osso e que pode sim causar alguma lesão ali degenerativa a curto prazo, mas que com o tempo essa região ela pode se restabelecer, ela pode se regenerar. Afinal de contas, o osso ele tem essa capacidade de se regenerar e colar novamente, tá bem? No entanto, muitas vezes essa fratura superficial é tratada também com repouso, diferentemente da fratura. A fratura, basicamente, ela é conhecida de fato como a quebra, a interrupção contínua de algum osso em duas ou mais partes. Tanto é que a fratura existem diversas classificações, como você está observando aí na sua tela. E esses tipos de classificações de fraturas são as mais genéricas. E existem também as fraturas mais específicas, como fratura do boxeador, fratura estrelada, fratura do amante, fratura de galho verde, entre outras existentes em diversos ossos, em relação ao corpo humano. Pois bem, enquanto que a fissura é um trauma superficial, a fratura, de fato, é quando o osso ele se quebra e que por muitas vezes pode também ser tratado com gesso, repouso, mas em alguns casos também cabe procedimentos cirúrgicos, com a implantação de próteses, órteses que possam ser fixadas para que o osso possa voltar à sua posição original e às suas respectivas características
anatômicas. Pois bem, contusão, luxação, entorse, fissura ou fratura, todos esses são considerados traumas, tá bem? Mas que possuem gravidades diferentes e, claro, características distintas também. Você tinha alguma dúvida ou ainda tem alguma dúvida, alguma pergunta ou alguma curiosidade? Se você tiver, é só deixar aqui nos comentários que eu ou a equipe do Radiologando vai te responder. Além, não se esquece de seguir lá no Instagram, tanto no @Radiologando como também no @GurgilProf. Pois lá, além de muito conteúdo também, você recebe dicas e pode radiologar de pertinho comigo nas lives. Então cola lá para você não perder nada, tá bom? Não esquece de deixar o like aqui no vídeo para fortalecer. E claro, já aí se inscrever e compartilhar com aquele seu amigo ou com aquele seu colega que tem dúvidas sobre este assunto também, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Eu encontro você então no próximo vídeo, na próxima live ou quem sabe na próxima postagem. Bons estudos e até a próxima. Valeu!